Bem-vindo a mais um vídeo dessa série. Bom, agora que nós já temos o nosso projeto criado, uma base com Angular, a gente já vai dar início e já vai começar aqui a ver as actions, né? A gente vai criar algumas actions. Nós vamos também criar o reducer, já surtindo uma ação a partir da action aqui, surtindo um efeito no nosso store, salvando alguns dados aqui. E então vai ser essa parte do meio que a gente vai estar fazendo nesse vídeo por enquanto, para não ficar muito extenso. E aí depois a gente vai ver as demais partes também. Então, espero que você goste e vamos embora para o vídeo. De volta ao projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser instalar o NGRX. Então eu estou aqui com o package.json aberto. E aqui eu estou no site aqui do NGRX, vim aqui nessa aba Installation, a gente vai executar esse comando aqui, né, ó, ng add, vamos lá, vou colocar aqui ng, e aí vai ser o @ngrx /store @latest, para a gente pegar a última versão desse projeto. Ok. Concluída a instalação, se a gente pesquisar aqui agora por ngrx /store, ele já está aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma ação, né, uma action. Aqui no meu repositório, eu já tenho aqui o shopping list, e aqui alguns componentes, na componente add ingredient também. E o que eu vou estar fazendo aqui, eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar ela de store. Pode ver que ele até mudou o ícone aqui para mim nesse meu tema, que ele já entendeu que é do NGRX. E aí eu vou criar um arquivo aqui chamado shoppinglist.actions.ts. E aqui nesse arquivo eu vou criar o seguinte código: export const, a gente vai ter que exportar uma constante, que essa constante vai ser o nome dessa ação basicamente. Vou chamar aqui de load shopping list. E dar um create action. Eu já até trouxe aqui para mim o GitHub Copilot. E vou dar um nome. Já trouxe até por padrão aqui para mim, né? Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, shopping list. E aí, load shopping list. E eu tenho que importar aqui de ngrx /store. Né? Importar o create action. E aí eu vou criar outras duas ações aqui. Uma delas vai ser essa aqui, conforme já sugerido, né? Export const load shopping list success, que vai ser aquela segunda ação, a partir do momento que ela foi carregada, vai ser carregada com sucesso. Vou até colocar aqui na linha de baixo aqui, ó. Ele já até separa pra gente aqui algumas linhas. Olha que interessante aqui. Ele trouxe essa sintaxe, mas eu vou usar uma sintaxe um pouco diferente aqui, que são os props, que são as propriedades aqui do NGRX Store. Então, lembra que eu falei que a ação ela pode ter alguns atributos? Então, nesse caso, eu vou ter, por padrão, tem esse nome, né, de payload. A princípio, eu vou deixar assim, payload n. Depois a gente pode modificar mais para frente, mas só para ter uma ideia que quando eu executar essa função aqui, ou seja, essa ação load shopping list success, quando eu criar essa ação, significa que eu já tenho a minha lista que veio lá do meu banco de dados, né? E eu vou estar usando ela. E aí também tem essa outra aqui, eu costumo colocar error no final, né? Load shopping list error, create action. Vou dar um nome aqui, conforme sugerido. A princípio, sem nenhuma propriedade aqui de payload.
Então eu tenho 3 ações aqui. Load Shopping List Success, quando tiver sucesso, e quando der algum erro também, eu também vou precisar chamar uma ação para informar que deu um erro. Então eu já tenho as minhas ações aqui básicas para carregar a minha lista de compras. Agora que eu já tenho a ação, eu costumo criar a estrutura do que eu vou precisar aqui no Store. É como se fosse uma, entre aspas, uma modelagem que eu vou fazer aqui da minha estrutura de dados que eu vou armazenar na Store aqui do Angular. Agora que a gente já tem aqui algumas ações, a gente vai criar um outro arquivo, vai chamar de shoppinglist.state.ts, que é onde eu vou apenas definir uma interface do estado que eu vou estar utilizando aqui nessas ações. Então eu vou criar aqui o export interface. Vou começar com o i porque é um padrão, né? A gente começa com i maiúsculo. Shopping List State, esse nome mesmo que eu quero dar. E eu vou ter aqui, eu costumo chamar de entities, que são o meu array a minha lista de shopping list. Eu já até sugeri aqui uma interface que ainda nem existe, a gente vai criar ela também. Eu costumo criar aqui um isLoading, boolean. A princípio vamos começar só com isso. Eu vou criar também uma interface aqui em cima, que vai ser essa própria aqui, que o Copilot sugeriu pra gente. Vai ter um ID, vai ter um name e a quantidade, certo? Vamos deixar sem preço por enquanto. Então eu tenho aqui meu iShoppingListState. Se está um pouco confuso ainda, não se preocupa, mas tudo vai ficar mais claro quando as peças se encaixarem. Inclusive, agora eu já tenho um tipo, uma interface aqui, que eu posso estar utilizando aqui quando der aqui o nosso Load Shopping List Success. O payload vai ser uma lista desse cara aqui. Eu vou importar aqui, de Shopping List State. Eu já tenho um payload agora tipado. E agora que nós temos aqui já as nossas ações, as actions, e já temos aqui uma definição do nosso estado, a gente vai criar um arquivo que vai ser o reducer. Então vou chamar de shoppinglist.reducer.ts, que na prática vai ser onde a gente vai armazenar o store, Então tá aqui o reducer. A primeira coisa que eu vou criar aqui no reducer vai ser o estado inicial do meu store, aqui do meu state, Então para isso eu vou criar uma constante, que eu vou exportar também, o padrão. Vou chamar de initial state, o estado inicial. E ele é do tipo shopping list state, na verdade vai ser o iShoppingListState que a gente criou. Então vou importar aqui do nosso arquivo de state, que a gente acabou de criar, esse cara aqui. Então ele é desse tipo. E a gente já vai definir aqui as entidades, é um array vazio a princípio, e o isLoading é false, quer dizer que quando eu crio, eu crio a primeira definição do meu reducer, do meu store, ele não está sendo carregado, o shopping list não está sendo carregado e as entidades estão vazias, não tem nada. Então, como você pode ver aqui, o Copilot, como sempre, ele já sugere tudo, até fica uma propaganda aí, GitHub Copilot, para você estar usando. Eu vou criar aqui, só vou dar um tab aqui, na verdade. Eu vou criar assim, export, const, vou chamar de shopping list reducer, igualzinho está aqui, e ele vai receber quem? Na verdade, ele vai receber aqui um create reducer. E aí eu vou passar aqui o initial state, que é o estado inicial. Agora é o momento que a gente vai fazer uma conexão entre a nossa action e o reducer. O que significa isso? Eu vou usar aqui uma função chamada on, do store também, do NGRX.
E aqui dentro eu vou passar a minha ação. A primeira ação que eu vou colocar eu quero que algo mude no meu estado, aqui do meu store, no momento que a primeira ação for executada. E a primeira ação que a gente tem aqui é o load shopping list, né? Então eu vou colocar aqui, ó, load shopping list. Ela vai receber aqui o estado, que vai ser, na prática, o estado atual. Vou dar um import aqui para importar a minha ação do lugar correto, né? Aqui do shopping list actions. No momento que o meu shopping list for carregado, o que eu quero fazer? Eu quero mudar o meu estado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa sintaxe, daqui a pouco eu explico um pouco. Ó. Tá vendo? Ele já trouxe aqui para mim 3 pontinhos state. E o que eu estou fazendo é passar o isLoading igual a true. O que significa isso? A partir do momento que o usuário clicar em Load Shopping List, vai iniciar um processo de busca desses dados. Né? Vai iniciar um processo assíncrono, que eu vou chamar a minha API para buscar as informações do banco de dados e depois esses dados vão ser retornados. Então, nesse período, qual que é o estado? IsLoading. Aí você fala, mas por que eu tenho que definir essa variável? Porque essa variável, a gente vai estar usando ela lá no front-end, eu digo assim, lá no template do nosso componente, para colocar, por exemplo, lá um estado de loading. Por exemplo, um ícone com, né, um círculozinho lá girando. Então a gente vai usar essa variável para isso. Então eu já tenho uma mudança de estado a partir do momento que eu chamo a minha primeira ação. Certo? Tá claro? Tá confuso? Deixa aí nos comentários aí se tiver muito difícil, se você acha que tem que mudar a abordagem aqui. Tá ok? E é importante notar também o seguinte. Como você pode ver aqui, eu usei essa sintaxe aqui, ó. Eu abri parênteses, abri aqui as chaves, né? E aí eu coloquei 3 pontinhos state. Por quê? Porque toda vez que a gente chama uma ação e a gente vai mudar o estado dela aqui no Reducer, a gente sempre tem que passar um objeto novo. A gente não pode passar a mesma instância. Eu não poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse fazer isso, ó. Vou pegar colocar assim, state.isLoading igual a false. E aí eu posso retornar o state. Tá vendo? Ele não vai dar erro. Teoricamente, iria funcionar. Porém, essa não é uma boa prática. Na verdade, não se faz dessa forma quando a gente está falando de Reducer. Porque o estado ele é imutável. A gente nunca muda um estado, uma instância de um estado. Em vez disso, a gente cria sempre um estado novo, diferente ou igual ao que tinha antes. Por isso que a gente usa essa sintaxe, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é criar um objeto novo e falar que ele é, vamos supor, o state, que na verdade tem que ser os 3 pontinhos. Por quê? Porque esses 3 pontinhos ele vai manter todos os outros atributos. Aqui nesse momento ele vai pegar todos os atributos que já tem aqui no state, vai manter eles, e aí ele vai mudar um apenas, que ele vai sobrescrever, que é o isLoading, que ele vai ser true, certo? Ou seja, se eu já tenho, vamos supor, algum item na minha lista, ele não vai perder aqueles itens que já tem lá. Em vez disso, ele vai acrescentar apenas só vai mudar o isLoading aqui, né? E isso com um novo objeto com as características do anterior. Se não ficou fácil ainda para você essa sintaxe, é porque a gente precisa conversar um pouco mais sobre esse tipo de sintaxe no JavaScript. Então a gente pode fazer um vídeo sobre isso depois. Então vou voltar aqui do jeito que eu fiz antes. Que também vai funcionar. A mesma coisa que dar um return direto no objeto, né? E aí eu vou criar um outro item no meu Reducer aqui. Agora que vai ser aqui, né? Load shopping list success. Então ele já trouxe aqui pra gente. Olha que interessante. Eu vou passar aqui o state e as entidades vai ser o meu payload que tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma referência.
Quem que é o meu payload? O meu payload é a minha lista de shopping list, né? Item, que eu estou pegando no momento que eu vou executar lá no effect, né? Que eu vou estar trazendo os dados do banco de dados para passar aqui para o reducer. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar o meu payload. Inclusive, para facilitar, eu tenho o hábito de mudar esse nome aqui. Eu posso deixar esse nome igualzinho, tá aqui, ó. Entities, por exemplo. Né? Aqui ele já deu erro até, ó. Por quê? Aqui eu não estou passando mais payload, mas sim entities. E aí eu nem preciso dessa redundância, que eu não preciso fazer isso, ó. Isso aqui estaria redundante, né? Poderia só fazer isso. Já estou sobrescrevendo aqui as entidades que já tem o tipo correto aqui, né? iShoppingListItem. E tem uma coisa a mais, né? Vou passar o loading false, porque a partir do momento que foi carregado com sucesso a minha lista de compras, não estou mais carregando, né? Então, loading false. A princípio eu não vou colocar aqui o load shopping list error, né? E depois vai ficar claro por que eu não vou colocar aqui. Agora, na prática, porque eu não tenho mudança de estado, né? Na verdade, para não dizer que eu não tenho, tenho sim. Pensei nisso agora. Vou colocar aqui, ó. Vou copiar ele, esse de cima aqui, load shopping list error. E aí vou colocar o loading false também. Porque se der algum erro na nossa API, eu também tenho que mudar esse estado, certo? Então, qualquer uma das três ações que forem executadas no meu reducer, ele vai mudar o meu estado. Agora eu preciso fazer mais uma mudança aqui. Eu tenho que falar para a minha aplicação que o reducer ele tem que surgir efeito. Então eu tenho que criar uma referência aqui, pegar essa variável que eu criei aqui, essa constante, e colocar ali em um lugar. E esse lugar vai ser aqui no app module. Então aqui no app module eu vou importar store module. Tá vendo que ele já criou aqui, ó? Para mim um exemplo. Quando eu instalei o NGRX Store, ele já colocou aqui no app module, tá vendo? Já criou aqui, ó, import store module. E aqui ele tem for root, né? E esse for root, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o shopping list. É igual ao meu shopping list reducer. Vou importar aqui do meu reducer que eu acabei de criar. Certo? Vou apagar esse restante aqui. Agora eu vou executar um projeto. Uma vez que meu projeto está em execução, eu vou abrir ele aqui. Localhost 4200, vou aumentar aqui para você. E vou dar um F12. Para ver aqui o DevTools. Vou aumentar um pouco. Aqui no DevTools, a gente vai instalar uma ferramenta agora. Que é uma ferramenta que vai ajudar a gente a enxergar o conteúdo do Store. Inclusive, essa ferramenta ela é usada no React. Né? E o nome dessa ferramenta é o Redux para DevTools. Né? E aqui a gente tem a ferramenta que eu acabei de falar, né? O Redux for DevTools. Porém, eu estou usando aqui uma aba de convidado, né? Então não tem como acrescentar ela aqui. Então você procura essa extensão que eu vou deixar o link dela na descrição. Você baixa ela, né? E eu vou abrir aqui então na minha aba pessoal aqui do Google Chrome para a gente dar continuidade. Aqui está nosso projeto em execução, localhost 4200. E aqui eu tenho a aba Redux, né? Você pode procurar ela aí também. A minha já está um pouco customizada, porque eu vim aqui no Settings, né? Coloquei o tema Dark aqui, vou aumentar um pouco. Não, coloquei o GitHub Scheme. E aqui a gente tem as actions, né? A gente consegue enxergar as actions no momento que elas são executadas. Mas como você pode ver, não tem nenhuma action aqui ainda, porque embora a gente já tenha colocado, né, a referência do reducer lá no app module, a gente ainda não está executando nenhuma das ações, né? Nenhuma das actions. Então só tem aqui o reducer aqui, certo? Então para isso eu preciso executar a action também. Eu vou pegar esse load shopping list. Vou fazer algo bem simples agora no começo, que é abrir aqui o shopping list component e vou implementar um onInit nele aqui.
Vou deixar o constructor aqui, porque a gente vai precisar. Eu vou colocar um init aqui. Aqui no constructor, eu vou ter que trazer aqui para o meu componente uma coisa. Vou colocar o store aqui. Então, eu vou criar aqui um private store do tipo store. Aqui de NGRX store. Então, eu vou importar aqui também, ó. E agora eu vou executar a seguinte função. This.store.dispatch. E aí eu vou dar um dispatch em uma ação. E essa ação vai ser load shopping list. Você pode ficar um pouco confuso com algumas sugestões do Copilot. Isso porque ao longo do tempo a sintaxe do NGRX mudou bastante, né? Então a gente está usando uma sintaxe um pouco mais nova e algumas sugestões do Copilot são a sintaxe antiga, mas um pouco mais confusa. Então eu vou dar um dispatch na minha ação, que é o loading shop list. Vamos ver como que ele vai se comportar agora? E para a gente conseguir ver as informações chegarem aqui no DevTools, tem mais uma biblioteca para a gente instalar. Essa biblioteca, deixa eu colocar aqui, ó. A gente vai no terminal, vou parar por enquanto o projeto e vou instalar ela. A gente vai rodar aqui npm install e essa biblioteca, ó. Esse pacote aqui, ó, @ngrx/store devtools. Então ela vai parar aqui no package JSON. Tá aqui, store devtools. Só que não basta instalar, a gente também precisa definir ela lá no app module. A gente vai colocar aqui embaixo store devtools module e vai importar ela. A gente tem que colocar aqui .instrument e colocar algumas opções aqui, ó. Colocar max age com 25, significa que eu vou demonstrar os últimos 25 estados, certo? Para isso, para não acumular muita informação, pode trazer um problema de performance aí para você. A princípio, vamos manter apenas essas opções aqui. Vou até apagar esse comentário. Vamos manter só essa opção aqui de max age 25. Feito isso, a gente vai rodar o projeto de novo. Vou dar um npm start. E aqui a gente já consegue ver a nossa ação sendo executada. Olha que interessante, ó. Load shopping list. Né? Então, a princípio, eu tenho aqui as ações, né? Posso selecionar aqui, ó, esse store init aqui é uma ação própria do NGRX que ele vai executar, que ele vai inicializar o store. E logo na sequência a gente tem o shopping list, load shopping list que a gente criou. Olha, e aqui na direita a gente consegue ver alguns detalhes, ó. Então a gente tem a action, que é o nome da action, né? O state, que é o estado que ele ficou assim que ele executou essa ação. Olha que interessante. Agora o isLoading, ele é igual a true. Tá vendo? E ele não tem nenhuma entidade ainda. Por quê? Porque ele passou já pelo reducer. Se a gente olhar aqui o reducer, olha que interessante, ó. IsLoad é igual a true, tá vendo? IsLoading. Inclusive eu posso olhar aqui no diff. O que é o diff? O que mudou no meu estado? Então, a partir do momento que essa ação foi executada, o que mudou no estado? Que o isLoad é igual a true. Né? Eu poderia, por exemplo, colocar uma lista padrão aqui de entities como estado inicial. Né? Vamos colocar aqui. Por exemplo, ID 1, name milk, quantity 1. Certo? Então, por padrão, ele vai começar o projeto já com algum registro, com um registro que já existe aqui. O que vai acontecer? Vou atualizar aqui e a gente vai olhar o nosso estado. Ó. Olha que interessante. Então, ele já traz aqui para a gente o ID 1, né, o name milk e quantidade 1. Então, ele já tem uma informação aqui no nosso store e o isLoading igual a true. Uma coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, a partir do momento que eu chamar load shopping list,
Vamos supor que eu quero que no estado, né, vou sobrescrever esse estado inicial, né? Ele começa aqui no estado inicial, initial state, e vou mudar aqui para entities. Vou falar que não é nada, não tem nada. Então ele vai remover, ele vai mudar o estado inicial, ele vai remover essa quantidade aqui. Olha que interessante, ó. Vendo aqui, ele não tem nada, e se a gente olhar no diff, ele removeu esse registro aqui, né? E o isLoading igual a true. Então, a partir daqui, a gente já consegue ver algo. A gente já consegue enxergar uma ação em execução, uma action, e o reducer também, né, em execução. Que a gente conseguiu mudar o conteúdo que foi salvo na store. E o que está na store, na prática, é esse conteúdo todo aqui, né? A partir desse shopping list, eu já tenho algumas informações aqui na minha store. Bom, pessoal, para não ficar um vídeo muito comprido, vou parar isso por aqui. E a partir do próximo a gente vai explorar um pouco mais o que a gente tem no NGRX. A gente vai começar a falar do selector. Vai ver como que a gente pega esses dados que já estão salvos no store e vamos jogar ele para o nosso template, lá no componente. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem também está estudando e estou totalmente aberto para ouvir o seu feedback. Deixa aí nos comentários. Dúvidas também, é claro. Então eu te vejo no próximo vídeo.